de uma sala de aula onde tem alunos surdos, alunos cegos e outros alunos diversos, um professor de frente para o quadro e não para a turma, escrevendo algo e dizendo: a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. Isso parece uma foto antiga de uma sala de aula com um formato não muito acessível, mas infelizmente a gente ainda encontra isso em muitos lugares, onde nem todos os alunos têm acesso às informações que estão sendo passadas ali. Infelizmente é assim. Infelizmente nós já temos alguns recursos, nós já temos leis que garantem, na teoria, os direitos ao acesso a esse conhecimento para esses alunos. Na prática, a coisa é um pouco mais difícil. E aí eu venho trazer para vocês algumas experiências que têm funcionado bem nesse sentido no INES, com relação à acessibilidade metodológica, os recursos pedagógicos que nós temos lá, e que podem ser implementados em outras escolas. No dicionário, e aí eu coloquei dicionário porque eu peguei no dicionário do Google, mas em qualquer dicionário as definições são parecidas. Recurso é o ato ou efeito de recorrer, pode ser também invocação de auxílio, pedido de socorro, meio para vencer uma dificuldade ou embaraço. E pedagogia, a ciência que trata da educação dos jovens, um conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo, profissão ou exercício do ensino. Então, quando a gente fala sobre recursos pedagógicos, a gente, na verdade, está falando sobre auxílios, meios que vão facilitar o nosso trabalho na hora de exercer o ensino, na hora de passar o conteúdo em sala de aula, na hora de ensinar alguma coisa para alguém. Esses recursos, eles podem ser estratégias ou podem ser materiais. Estratégias podem nos ajudar, materiais também. E eu vou apresentar esses dois tipos de recursos aqui. Na imagem nós temos uma professora de pé diante de uma turma com os alunos aparentemente participando. Parece que ela fez uma pergunta, estão todos levantando a mão em resposta ao que ela parece ter colocado. E é o que a gente espera, que os alunos participem, que todos eles participem de alguma forma. Com relação ao aluno surdo, em sala de aula, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é com a comunicação. O aluno precisa conseguir se comunicar em sala de aula. E para isso é necessário o uso da língua brasileira de sinais. O ideal é que o próprio professor possa se comunicar diretamente com o aluno. E aí, na imagem à esquerda, tem uma professora fazendo uma avaliação em Libras com o seu aluno. A professora pergunta, o aluno responde diretamente para ela. Na imagem à direita, nós temos uma aula sendo ministrada pela professora em língua portuguesa e um intérprete traduzindo essa aula para o aluno surdo. Nos dois casos, o aluno tem acesso ao conhecimento por conta do uso da língua brasileira de sinais. Outra estratégia que deve ser observada em sala de aula, na elaboração de qualquer material para acessibilidade do surdo, é a visualidade dessas aulas. As aulas devem ser ricas em elementos visuais. E esses elementos, eles podem ser imagens, podem ser vídeos, podem ser animações. Eles têm que estar presentes, a parte visual da aula tem que estar presente para que o aluno surdo tenha acesso a esse conhecimento. O exemplo que eu trouxe é um recorte de uma apresentação em PowerPoint feito dentro do tema Água como fonte de energia, que mostra o funcionamento de uma usina hidrelétrica, da conversão da energia do movimento da água em energia elétrica. Como isso acontece dentro da usina? Muita gente não sabe como acontece. E com uma imagem animada, a gente pode mostrar esse processo, não só para o surdo, mas também para os ouvintes videntes. Dessa forma, a gente consegue incluir o aluno, já que a maior parte da turma terá acesso, o surdo vai ter acesso a esse conhecimento, tá? A gente respeita, aqui no caso, o surdo.
necessidade dos surdos. Outra estratégia é a organização do espaço, que precisa ser observada. O surdo precisa ver, precisa enxergar a sua fonte de informação. No INET, como as turmas são pequenas, a gente consegue colocar as mesas no formato de meia-lua, de maneira que todos os alunos estão vendo o professor, e o professor se comunica diretamente com eles. Quando isso não é possível, e quando há o uso do intérprete, do serviço do intérprete, os alunos precisam enxergar bem o intérprete, eles precisam estar na frente, de frente para o intérprete e de frente para a informação que estiver sendo colocada. Então, se estiverem sendo usados modelos, apresentações em PowerPoint, o surdo precisa ver o que está sendo apresentado, tá? Ver com facilidade. E a interatividade é uma outra estratégia que cai bem em qualquer turma, porque quando o aluno tem a oportunidade de vivenciar aquele conhecimento que está sendo colocado ali, ele aprende com mais facilidade. Em relação ao surdo, a gente também pode promover relações dentro de sala, de maneira que o surdo não fique tão isolado. Aqui eu coloquei um exemplo dos alunos fazendo uma trilha dentro da mata, um outro exemplo de um piquenique. A trilha, no caso, foi para trabalhar conhecimentos de ecologia, o piquenique para trabalhar conhecimentos sobre os tipos de alimentos que nós temos, carboidratos, proteínas, vitaminas. E atividades como mímica, teatro, são atividades que promovem interação entre os alunos, entre o professor e o aluno. Então, dessa maneira, a gente elimina o isolamento e promove a comunicação também, além de serem aulas ricas em elementos visuais que vão atender essas necessidades do surdo, da experiência visual. Mais uma estratégia é a avaliação continuada e diversificada. Muitos professores têm muita dificuldade em avaliar seus alunos surdos, especialmente por conta da comunicação ineficiente. Quando a avaliação é continuada e diversificada, a gente tem a oportunidade de lidar um pouco melhor com essa questão.